Oi, amores! O vídeo de hoje é para a gente iniciar, dar prosseguimento ao nosso conteúdo, iniciando o livro 2. Então, no livro 2, o nosso primeiro capítulo aqui é sobre potenciação e radiciação, ok? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre potência. A potência, ela é um cálculo de multiplicação, mas essa multiplicação ela vai acontecer de forma diferente. Vai ser você multiplicar a base por ela mesma quantas vezes o expoente indicar. Tá parecendo meio confuso, né? Mas é porque você ainda não sabe os termos base e expoente. Então vem aqui comigo que eu vou explicar tudinho para vocês. Bom, potência é um cálculo de multiplicação, mas não é multiplicar esse número por este não. Vamos primeiro conhecer o que são esses elementos aqui. Esse número que tem um maior tamanho que está embaixo, ele é chamado de base. Então, deixa eu escrever aqui para vocês, ó. Ele é chamado de base, tá bom? Esse número de menor tamanho que fica aqui em cima da base, ele é chamado de expoente. Então, na potência, nós teremos esses dois elementos, a base e o expoente, tá certo? Nunca vai ser você fazer isso aqui, ó, 5 com 2 aqui em cima, que a gente chama de 5 elevado à segunda potência, tá? Depois vocês vão ver que o expoente 2 tem um nome especial. Por enquanto, vamos falar 5 elevado à segunda potência, ou 5 elevado a 2. Não pode ser isso aqui, ó, 5 vezes 2 igual a 10. Isso daqui está errado, não é assim que faz uma potência. Vou explicar agora para vocês. É um cálculo de multiplicação, mas é você multiplicar esta base aqui, 5, nesse exemplo que eu dei, por ela mesma. Olha como que seria. 5 vezes 5, igual a 25. Professora, aonde que entra esse expoente 2, então? Na verdade, esse expoente 2, ele diz quantas vezes a gente vai repetir essa base 5. Então, se o expoente é 2, eu vou repetir essa base 5 duas vezes. E vou multiplicar 5 vezes 5, 25. Muito diferente do que 5 vezes 2 igual a 10, ok? Vou chamar esse exemplo que eu dei de A. Se eu usar um exemplo B e colocar essa base 5, só que agora com o expoente 3, 5 elevado à terceira potência. Como ficaria isso? Será que seria 5 vezes 3 igual a 15? A gente já sabe que não. Esse expoente aqui, ele diz quantas vezes eu vou repetir essa base. Então, se o expoente é 3, eu vou repetir essa base 3 vezes. Vai ficar 5 vezes 5 vezes 5. Já sabemos que 5 vezes 5 deu 25 aqui em cima. E agora, ó, 5 vezes 5, 25. Falta multiplicar por esse 5 agora. 25 vezes 5, 125. Toda vez que aparecer o expoente 2, a gente chama esse expoente 2 de A ao quadrado. Toda vez que aparecer o expoente 3, a gente chama o expoente 3 de A ao cubo. Então, essa letra A aqui a gente lê da seguinte forma: 5 elevado ao quadrado. Tá errado falar 5 elevado a 2 ou 5 elevado à segunda potência? Não está errado. Mas toda vez que você ouvir ao quadrado, significa expoente 2. Quando o expoente é 3, a gente fala ao cubo. Então, é 5 elevado ao cubo, ou 5 elevado a 3, ou 5 elevado à terceira potência. No exemplo C, eu coloquei a base 3 e o expoente 4. As únicas potências expoentes que têm nome especial é o expoente 2, que a gente chama de A ao quadrado, e expoente 3, que a gente chama de A ao cubo.
Acima do expoente 4 não tem nome próprio. Então, a gente lê assim, ó, 3 elevado à quarta potência ou 3 elevado a 4, tá bom? Se fosse um 5 aqui no expoente, seria 3 elevado a 5 ou 3 elevado à quinta potência, tá bom? E como que eu faria esse cálculo aqui, ó? 3 elevado à quarta potência. Seria 3 vezes 4? Não, seria essa base 3, eu repeti 4 vezes. Então, se o meu expoente é 4, ele está falando assim para mim, ó, repete a base 4 vezes. Então, ficaria 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, vou colocando o resultado pequenininho aqui em cima, ó. 3 vezes 3, 9. Aí o 9 vezes 3, 27. E o 27 vezes 3, 81. Ai, professor, eu não consigo fazer esses cálculos todos de cabeça. Não tem problema. Aqui num cantinho a gente vai fazendo o nosso rascunho, ó. 3 vezes 3, fácil, é 9. Mas e 9 vezes 3? Então, você poderia fazer seu rascunho aqui, ó. 9 vezes 3, 27. E aí, vezes 3 de novo, eu não sei de cabeça, professora. Beleza, faz seu rascunho aqui, você ia achar também o 81, tá bom? Esse exemplo D aqui é o mesmo exemplo que está na página 4 do livro 2 de vocês, que é o exemplo de 2 elevado a 8 ou 2 elevado à oitava potência. Como que eu faria esse cálculo? Será que seria 2 vezes 8? Eu sei que o expoente 8 está falando assim, ó, repete esse 2 8 vezes. Então, ficaria 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes, 8 vezes. O 2 apareceu aqui 8 vezes. Vamos ver como fica isso? 2 vezes 2, ó, 4. E o 4 vezes 2, 8. E o 8 vezes 2, 16. O 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. 64 vezes 2, 128. E 128 vezes 2, 256. Ok, pessoal? Gostaram do assunto? Facinho, não é mesmo? Na página 3 do livro, onde inicia o assunto sobre potenciação, o livro traz uma situação interessante de potência. Olha só, esse primeiro coleguinha aqui, ele tá com uma ideia de que ele vai convencer 8 colegas num projeto de leitura. Então, ele vai convencer 8 coleguinhas a lerem um livro, ó. Aí, aqui, nível 1, ele convenceu 8 coleguinhas a ler um livro. E cada coleguinha desse aqui tem que convencer mais 8 amiguinhos. Então, esse coleguinha 1 aqui, ó, ele tem que convencer 8. Então, aqui os 8 que ele já convenceu a ler o livro. Esse segundo coleguinha aqui tem que convencer mais 8 coleguinhas. Esse terceiro, outros 8. Então, isso aqui traz pra gente uma situação de potência, aonde sempre está multiplicando por 8. Esse nível 1 aqui seria como se fosse o 8 elevado a 1, que são os primeiros 8 amigos convencidos a ler o livro. Esse segundo aqui, nível 2, seria 8 elevado a 2. Então, cada vez que vai convencendo, vai aumentando o nível da pirâmide, vai aumentando aqui o expoente. Então, olha o que ele propõe aqui no final da página. Escreva na forma de multiplicação quantas pessoas estariam no nível 4 dessa pirâmide e calcule o total correspondente. O nível 4 seria o 8 elevado a 4. Esse 8 elevado a 4 aqui é o 8 vezes 8 vezes 8 vezes 8. Lembra que o expoente ele fala quantas vezes eu vou repetir a base? Então, a base 8 aqui, ó, se repetiu 4 vezes. Quanto será que isso daqui vai dar, hein? Ó, 8 vezes 8 eu sei que é 64. E 64 vezes 8?
Vamos fazer a continha aqui, no rascunho, ó. 64 vezes 8. 8 vezes 4 é 32. E 8 vezes 6 é 48. 48 mais 3, ó, 48, 49, 50, 51. Deu 512. Então, ó, 64 vezes 8, 512. Falta fazer 512 vezes 8. Vamos ver quanto dá. Vou fazer aqui embaixo, ó, no meu rascunho. 512 vezes 8. Ninguém é obrigado a saber nada de cabeça, tá? Usem um rascunho. 8 vezes 2, 16, vai 1. 8 vezes 1, 8 mais 1, 9. 8 vezes 5, a gente sabe que é 40. Olha o resultado aí. Olha quantas pessoas estariam lendo esse livro, ó. 4.096. Na página 6, o livro também fala sobre algumas potências especiais. Quando a base é 1, ó. Quando a base é 1, não importa o expoente, o resultado sempre vai dar 1. Por quê? Imagina 1 elevado a 3. Esse 3 aqui no expoente, a gente sabe que pode chamar ele de ao cubo. Quantas vezes eu teria que repetir esse 1? 1, 2, 3 vezes. Vamos fazer o cálculo, ó. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. Ó o resultado aqui de rosinha, ó. 1. Toda vez que a base for 1, não importa o expoente, sempre vai dar 1. Ó o segundo exemplo com 1. 1 elevado à sexta potência. Repetir aqui 1 6 vezes e vai dar 1 também. Quando a base for 0, o resultado sempre vai dar 0. Porque sempre que eu repetir o 0 aqui para multiplicar, vai ficar 0 vezes 0, que dá 0. Então, 0 elevado a 5, eu vou repetir o 0 5 vezes aqui, também vai dar 0. Então, quando aparecer a base 0, você nem precisa ficar fazendo o cálculo aqui, ó, de repetir o 0. Já pode colocar o resultado logo, tá bom? E quando a base for 1, também já pode colocar o resultado logo 1, tá bom, pessoal? Outra coisa interessante que o livro fala é sobre a potência de base 10. Isso que eu vou mostrar a vocês só vai acontecer quando a base é 10. Então, vamos para a página aqui, ó, 7, que mostra o que acontece com a base 10. Quando a minha base é 10, eu não preciso desse trabalho de ter que repetir essa base aqui quantas vezes o expoente está falando. Tem um macete. O expoente aqui, quando a base é 10, ele já fala quantos zeros vai ter no resultado. Então, olha bem, 10 elevado a 2, que a gente chama esse 2 já ao quadrado. Então, 10 ao quadrado. Eu nem preciso desse trabalho aqui, ó. Se o expoente é 2, significa que no resultado eu vou ter 2 zeros. Então, o resultado já vai ser esse aqui, ó, 100. Tá? Se você quiser fazer o cálculo, pode fazer. 10 vezes 10 também dá 100. Olha aqui, 10 elevado a 3, que a gente chama de ao cubo. 10 ao cubo. Se o expoente é 3 em cima do 10, vai ter 3 zeros no resultado. Então, o resultado vai ser, ó, 1000. Muito fácil, né? O 10 elevado à quarta potência. Se eu tenho o expoente 4 em cima dessa base 10, então eu vou ter 4 zeros no resultado. Resultado 10.000. E se fosse, vou fazer aqui em cima, 10 elevado a 5, elevado à quinta potência, como ficaria isso? Eu sei que o expoente 5 em cima dessa base 10 significa que eu vou ter 5 zeros nesse resultado. Então, será 100.000, ó, 5 zeros. Resultado 100.000. Isso, pessoal, atenção, só quando a minha base, o número que fica embaixo, for 10, tá bom?